Gente, agora, eu ia te pedir uma coisa. Fica até o final dessa live. Sabe por quê, gente? Essa live de hoje, se você entender, se você abrir o coração e o Espírito Santo falar profundamente com você hoje, gente, a tua vida vai mudar radicalmente. Porque a minha vida mudou muito com a palavra que eu vou trazer para você hoje. Nosso assunto aqui é fé. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui vai mudar a sua concepção de vida. O tema da live: chame as coisas que não são como se já fossem. Chame as coisas que não são como se já fossem. Gente, isso mudou minha vida radicalmente. E, gente, no meio da live vai ter uma revelação aqui, gente, que sabe aquela bomba atômica no coração? Foi o que aconteceu comigo. Essa, gente, dentro de todas as lives que eu fiz até hoje, e há muitos aqui assistiram muitas lives que foram maravilhosas, porque foi o Espírito Santo que conduziu. Nunca sou eu, né, gente? Mas o assunto hoje é uma das lives mais importantes que você vai ver. Até hoje que eu fiz no canal, gente. Você vê a extrema importância desse assunto. Chame as coisas que não são como se já fossem. Meu irmão, minha irmã, Marcos 11, 24 é uma passagem que, junto com a Romanos 12, 2, foi uma das passagens que me deu um despertar na minha vida. Marcos 11, 24 diz assim: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Gente, isso aqui é nova aliança purinha. Qualquer coisa que você tem o desejo que Deus colocou no seu coração, se você crê que isso já é seu, meu irmão, minha irmã, isso vai acontecer. Isso é fato. Gente, esse versículo ele é muito interessante. De acordo com ele, primeiro você precisa crer que tem aquilo que você ora e que você receberá, para depois você receber de fato. Tá entendendo? Você tem que crer que aquilo que você ora já é teu, para depois você receber de fato na sua mão. E esse versículo mostra o quanto nós precisamos compreender a realidade do mundo espiritual, gente. Se nós não compreendemos a realidade do mundo espiritual, nada vai mudar na nossa vida. Existe uma entrega, existe um foco. Gente, olha só, há muitas passagens na Bíblia, muitas, que provam a realidade do mundo espiritual. No livro de Josué, gente, por exemplo, eu amo a passagem do livro de Josué. Deus disse a Josué assim: vá e tome posse da terra que eu já lhe dei. Não é isso que Deus fala para Josué? Vá e tome posse da terra que eu já lhe dei. Isso está em Josué 1. O que Deus disse, gente? Ele disse: a terra que eu já lhe dei. Essa frase está no passado, meu irmão, minha irmã. Os israelitas tinham a terra? Não, mas Deus já tinha dado a eles a terra, apesar de ainda não terem possuído a terra. E o que eles tiveram que fazer, meu irmão, minha irmã? Deus disse em Josué capítulo 1, versículo 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Gente, isso é lindo demais. É muito poder. Presta atenção na palavra de hoje. Meu irmão, minha irmã, os israelitas eles tiveram que trilhar a caminhada de fé. Tiveram que crer no mundo espiritual e tomar posse daquilo que Deus disse que já tinha lhes dado. Deus lhes deu a terra, mas eles tinham que tomar posse. E é assim que funciona, meu irmão, minha irmã, na jornada de fé, na minha jornada de fé e na sua jornada de fé. Nós devemos confessar e declarar com a nossa boca que nós já recebemos a nossa terra prometida, gente. Você tem que declarar com a sua boca que a terra prometida já é sua enquanto você avança e toma posse dela.
Oh, glória! É assim, gente. Nós não vemos a promessa concretizada ainda aqui na terra, mas recebemos ela no mundo espiritual, que de fato é muito real. Antes de receber a promessa ou milagre na terra, gente, ela já existiu no céu. Entenda isso. Portanto, nós precisamos crer que aquilo pelo que nós temos orado já é nosso, se for de acordo com a vontade e a promessa de Deus. Gente, essa promessa ela virá à nossa mão e nós vamos recebê-la no nosso mundo natural. Mas primeiro nós temos que tomar posse. Porque, meu irmão, minha irmã, ela já está pronta no plano espiritual. Se Deus lhe deu uma promessa, agora, meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Tipo assim, eu sei que muitos vão falar, eu nunca recebi promessa. Gente, é o seguinte, para você entender. Na palavra de Deus existem 7.487 promessas que já são nossas. Tá? Na palavra de Deus. Existem fatos de Deus, para quem assistiu a série Está Consumado, que são as promessas que Deus já nos deu através da obra consumada da cruz. Existem as promessas futuras, as 7.487 promessas. Só que existem promessas que Deus tem especificamente para cada um de vocês. Uma promessa que Deus já prometeu para você. Como que Deus te dá uma promessa? Através da palavra dele, confirmação da palavra, falando ao seu coração ou pela boca de algum profeta. Você já recebeu alguma promessa, meu irmão? Só coloca assim, sim ou não. Vamos ver se tem muita gente que já recebeu promessa. Porque se você recebeu promessa, você vai pular no final dessa live. Vai ficar doido, doido, doido. Não precisa escrever o que é, só fala assim, eu recebi. Eu não. Sim, 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 não, sim, 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 sim. Tá bom. Meu irmão, minha irmã, você que já recebeu uma promessa de Deus. Oh, glória. Você que já recebeu uma promessa de Deus. Você que Deus já falou no seu coração que isso vai acontecer na tua vida como já aconteceu comigo. Muitas coisas e outras que vão acontecer. Meu irmão, minha irmã. Se ele te deu uma promessa, você já tem tudo na sua vida. E no final da live você vai pular. Se você tiver a mesma revelação que eu tive, você vai pular. Segura aí. Segura aí. Meu irmão, meu irmão, se Deus já lhe deu uma promessa, se você tem orado por algo específico na sua vida, e você está subindo a escadaria da fé, olha só, você recebeu uma promessa. Mas você tem que subir a escadaria da fé. Não adianta você receber uma promessa e ficar quietinho. É você subir a escadaria. E qual que é a escadaria da fé? É a segunda ou terceira live que eu fiz aqui, gente. A escadaria da fé são 4 degraus. Primeiro é reconhecer que você não é nada sem Deus. Segundo, criar intimidade com Deus. Terceiro, a escadaria da fé. Você intimidade com Deus. A terceiro, descobrir qual o plano de Deus para a sua vida. E o 4º degrau é se apropriar pela fé do plano de Deus. Então, se você tem uma promessa de Deus e está trilhando na escadaria da fé, se Deus falou ao seu coração, isso eu vou fazer para você, meu irmão, você tem que chegar ao ponto de crer nisso como se isso já fosse seu. Ninguém pode fazer isso por você, meu irmão, minha irmã. Ao perceber que o que Deus disse é para você, meu irmão, minha irmã, você precisa parar de orar por isso. Gente, se você já recebeu uma promessa de Deus, você não tem mais que orar por isso. Você tem que começar a declarar com a tua boca, proclamar e dar graças por isso. Se você receber uma promessa, você tem que falar com o papai todo dia. Senhor, papai amado, Pai, te amo. Obrigado por essa promessa que o Senhor me deu. Que o Senhor já me deu, ela é minha. Segura com as 2 mãos e não solta, meu irmão, minha irmã. Então, meu irmão, minha irmã, quem não recebeu promessa, quem colocou que não recebeu promessa, suba a escadaria da fé. Porque quando você estiver no 2º grau com intimidade com Deus, você vai entender qual o plano de Deus para a sua vida. E Ele vai te revelar promessas para você.
Tá bom? Gente, olha só o que eu ia falar para você. É muito importante você compreender isso. Sabe por quê? Porque se você não usar constantemente o dom da fé crendo, vai enfraquecer a sua fé. Continue exercitando os seus músculos da fé. Sempre na escadaria. Lembra da live anterior, Academia da Fé? Lembra-se, meu irmão, minha irmã, da última live? Agora, como que nós profetizamos? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que nós fazemos isso pela fé. Muitas pessoas profetizam por um tempo. Aí sabe o que acontece? O tempo vai passando e elas param. Porque profetizar, meu irmão, minha irmã, exige fé. É você profetizar em meio ao caos. E muitos têm medo de trilhar esse caminho. Por isso, gente, pois exige, sabe o quê? Colocar o pé na incerteza. Mas o fato, meu irmão, minha irmã, é que essa incerteza, ela só existe no mundo natural. No âmbito espiritual, existe apenas a certeza. Porque nós estamos apenas afirmando aquilo que Deus falou. Se Deus tem uma promessa para você, Ele falou para você a promessa dele. 2 Coríntios 10,15, meu irmão, minha irmã, diz assim: da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Gente, aqui fala sobre o crescimento da fé. Paulo estava falando com a igreja de Corinto. Gente, e como a fé cresce? Também fiz uma live. Como a fé cresce? A fé cresce quando nós a usamos, crendo em tudo que Deus nos promete. Essa é a única maneira, gente, de fazer a fé crescer. Se você viver uma vida cristã ativa, mas nunca der um passo de fé, meu irmão, minha irmã, você nunca vai ousar acreditar em Deus para o impossível. E sua fé se tornará cada dia mais fraca. Meu irmão, minha irmã, as pessoas que têm uma grande fé, a têm por uma razão, meu irmão. Sabe qual a razão? Elas se dispuseram a pagar o preço. Essas pessoas não acordaram com uma fé incrível, gente. Acordou de cheio de fé. Não, meu irmão, minha irmã. Cada herói da fé pagou um alto preço por isso. Então, meu irmão, minha irmã, estude a vida daqueles homens de fé e você, gente, vai ver que eles pagaram um preço constante para chegar ao nível de fé que eles tiveram. Smith Wigglesworth, sabe o que ele disse, gente? Já falei várias vezes dele. Uma das minhas coisas favoritas é ficar trancado no quarto com uma pessoa doente. Olha que doideira, gente. Olha a fé desse homem. Como é que ele pode dizer isso? Sabe por que ele dizia isso? Porque ele ousou crer que Deus usaria ele para curar aquela pessoa. Ele exercitava a fé dele constantemente. E aí, meu irmão, minha irmã, o importante aqui é a chave mestra dessa live. O poder do que sai da tua boca. O poder das palavras. Meu irmão, minha irmã, nós exercitamos a nossa fé com aquilo que falamos também. Você deve concordar comigo, né, gente? A comunicação é importante. A comunicação é muito importante para um relacionamento saudável, em qualquer área da nossa vida. Normalmente, gente, a esposa, ela tem necessidade de falar, e o marido precisa ouvir. Normalmente é assim, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque os homens, eles são péssimos ouvintes. E nós precisamos ser treinados para nos tornarmos bons ouvintes. Não estou generalizando, mas a maioria dos homens é assim. A comunicação é muito importante. Mas a razão original da criação da linguagem, gente, não foi a comunicação. Agora você vai ficar maluco com o que eu vou falar. Deixa eu te explicar isso com base numa lei, gente. Existe uma lei que se chama Lei da Primeira Menção. Lei da Primeira Menção. Gente, se você quer aprender a interpretar a Bíblia corretamente,
você precisa entender a lei da primeira menção, gente. O que é essa lei? É uma lei muito comum na teologia. Ela ensina que nós precisamos descobrir onde algo foi mencionado a primeira vez na Bíblia. E interpretar o restante do assunto com base na maneira como foi tratado da primeira vez. Você vai entender. Em resumo, meu irmão, minha irmã, a primeira vez que Deus menciona algo na Bíblia serve de parâmetro para aquilo que Ele quer nos dizer sobre o assunto, sobre esse mesmo assunto em outras passagens. É assim na teologia. Portanto, agora olha só, portanto, onde encontramos a primeira menção da fala da Bíblia? Agora é hora de pular da cadeira, gente. Gênesis. Gênesis 1, versículos 1 a 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Meu irmão, minha irmã, essa é a primeira menção à fala na Bíblia. E o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Nós veremos que ela não serviu para comunicação, meu irmão, minha irmã, a fala. Mas sabe para quê? Para a criação. Portanto, meu irmão, minha irmã, o propósito original da linguagem é criar. Então, quando Deus fala, Ele cria. Tá pegando? Gente, você já percebeu que muitos dos milagres de Jesus foram realizados pela fala? Ele falava assim: de acordo com a tua fé seja feito, seja livre do seu sofrimento. Foi a fala. Gente, quando Deus fala, Ele cria. Então, se Ele te deu uma promessa, Ele já criou para você. A promessa está pronta no mundo espiritual. Está pronta. Saiu da boca dele. Ele falou para você. Está pronto. Loucura isso, né, gente? As nossas palavras, elas têm um poder criativo, gente. Poder criativo. E eu espero que você possa se apoderar dessa verdade hoje, essa noite. Pois essa é uma questão muito importante no que diz respeito à fé e ao verbo crer. Gente, Deus falou e criou. E esse princípio não mudou, gente. Então, o que acontece quando Deus te dá uma promessa? Como a maioria aqui já tem a promessa. Quando Deus fala com você. Quando Deus lhe dá uma palavra profética. Gente, Ele diz o que Ele faz. Ele cria o seu milagre no mundo espiritual. Imediatamente. Você crê nisso, gente? Você vai ficar maluco. Então, se você tem essa promessa aí que você falou, eu tenho uma promessa. Vinícius, eu tenho. Ela está pronta. Só que você tem que declarar que ela está pronta, que ela já é sua. Gente, nós podemos pensar que Deus fala apenas para se comunicar conosco. Porém, apesar de ser uma das funções da comunicação, a gente precisa entender que quando Deus fala e nos dá uma promessa, Ele também a cria no âmbito espiritual. No momento que dá a promessa, Ele criou o que prometeu no reino do Espírito, gente. Portanto, o seu milagre já existe. A sua promessa já existe. Se Deus prometeu que vai usar você poderosamente para fazer milagres, curar pessoas, ter um ministério, seja o que for, ser um médico, passar num concurso público, seja lá o que for, gente. No momento que essas palavras saíram da boca do papai, ela acontece no mundo espiritual. O seu ministério sobrenatural passou a existir, gente. O sobrenatural está pronto. Já foi criado no reino do Espírito. Nós somos chamados para sermos criadores em parceria com Deus. Aí que vem a sua parte, meu irmão, minha irmã. Para que a gente possa trazer a realidade do mundo espiritual para a terra. Para que isso aconteça, nós precisamos criar em parceria com o papai. Nós temos que ter a fé e temos que usar a fé. Temos que crer o que ele já declarou, meu irmão, minha irmã. Nós temos que declarar o que ele já declarou. Deus declarou uma promessa no seu coração, você tem que declarar com a sua boca.
agradecendo, Senhor, obrigado por essa promessa. Obrigado, Senhor, porque eu vou ter um grande ministério no YouTube, Senhor, e vou evangelizar milhares de vidas. Foi isso que Ele te prometeu? Então já está pronto no plano espiritual. Então você começa a profetizar com a tua boca que isso já é teu, porque está pronto, mas para manifestar é através da tua fé. Gente, olha que lindo isso, para você entender melhor. Por que Deus mudou o nome de Abrão? Abraão. Gente, Abraão chamava-se inicialmente de Abrão. Sabe o que quer dizer Abrão? Pai exaltado. Então Deus vem a ele, Abrão, e fala assim: vamos dar uma volta, Pai exaltado. Gente, nós lemos Abrão, mas Deus, Ele não chamava Abrão pelo nome. Ele estava falando a língua nativa de Abrão. Por isso Ele estava chamando, venha, Pai exaltado. Quando Ele falava Abrão, Ele, venha, Abrão, venha, Pai exaltado. Aí Ele começou e continuou dizendo para Abrão: olhe para o alto, você vê todas essas estrelas? Esse é o número de descendentes que eu lhe darei. Deus falou. Quando Deus fala, Ele cria. O que aconteceu? Deus falou no mundo espiritual. Portanto, esses descendentes de Abraão passaram a existir. Quando Deus fala, Ele cria. Em seguida, Deus pensou: preciso levar Abraão a um ponto no qual ele vai falar a mesma língua que eu. Aí o que Ele fez? Para que Abraão mudasse a confissão dele. Ele mudou o nome dele. Começou a chamá-lo de Abraão. Abraão quer dizer o quê? Pai de multidões. Então, de pai exaltado, ele passou a ser o pai de multidões. Então, gente, toda vez que Sara preparava o cafezinho para Abraão, o café da manhã, dizia: pai das multidões, venha tomar café comigo. Todas as vezes que seus servos chamavam o nome de Abraão, falava assim: Abraão, o que devemos fazer? Ou seja, pai das multidões, o que nós devemos fazer? Está entendendo, gente? Por que Deus fez isso? Porque o que sai da nossa boca é muito importante em uma vida de fé e no mundo espiritual. Gente, as palavras têm poder criativo. Se falarmos as palavras de Deus, nós traremos a realidade espiritual para o âmbito natural, meu irmão, minha irmã. Então nós precisamos dizer o que Deus diz. Está entendendo? Se Deus te deu uma promessa, quer seja na Bíblia ou algo que Ele falou no seu coração, ou por meio de uma profecia de uma outra pessoa, você não pode liberar palavras contrárias, meu irmão, minha irmã. Não diga isso é impossível. Diga o que Deus diz. Por exemplo, vou ter um ministério poderoso e sobrenatural. Estou falando eu, Vinícius. Vou ter um ministério poderoso e sobrenatural online. Vou ser usado para proclamar a verdade da nova aliança ao Brasil e ao mundo. Meu irmão, minha irmã, você pode até falar assim: mas isso é muito arrogante, Vinícius. Por que você diz isso? Quem você pensa que é? Meu irmão, minha irmã, não se trata de arrogância. Mas Deus me disse que eu vou... E o que eu vou fazer? Eu vou proclamar a mesma coisa que Ele falou. Porque se Ele falou, está pronto. E se está pronto, eu tenho que declarar para que isso se manifeste. E eu não me importo o que as pessoas pensam. Porque eu vou falar o que Deus disse. Porque quando Ele diz, Ele cria. Gente, se você estiver pulando na cadeira, você está se movimentando para pular. É incrível isso, gente. Isso para mim foi um boom na minha alma. Quando Deus fala, Ele cria. Então você tem que trabalhar com Deus e criar com Ele. Está entendendo, gente? Você tem que trabalhar com Deus e criar com Ele. É importante nós entendermos que precisamos dizer o que Deus diz. Não o que nós sentimos, não o que nós vemos, ou o que as circunstâncias estão falando para a gente, mas apenas o que Ele declarou, meu irmão, minha irmã. Eu não estou dizendo aqui que se você sair declarando qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, que desejar, você vai receber. Eu estou dizendo que você precisa dizer o que o Senhor diz.
Esses dias me procuraram no privado para falar assim, Vinícius, eu estou me apropriando pela fé disso, me apropriando daquilo, tal, mas nada está acontecendo. Deus disse isso para a pessoa que ia fazer aquilo? Ou ela estava se apropriando do que ela deseja? Gente, se não tiver fundamentado na palavra de Deus as promessas e o que ele disse ao teu coração, porque, gente, a palavra de Deus é o que ele disse, está aqui, ó. Então isso aqui tudo já é teu no plano espiritual. Todas as 7.487 promessas já são suas. E essas promessas específicas na sua vida já são suas, porque já foram criadas no plano espiritual. Está pegando, gente? Você tem que se firmar na palavra de Deus, gente. Ensinam, sabe como é que ensinam? Ensinam o seguinte: declare e diga que o que você quer lhe será dado. Tem igreja que prega isso. Mas isso não é uma verdade bíblica, meu irmão, meu irmão. Não devemos declarar o que queremos pensando que vamos obter aquilo, não. Mas sim dizer o que Deus diz. Pois somente o que ele diz tem poder criativo. O que ele diz, saindo da sua boca, tem poder criativo. Oh, glória! Gente, capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia nos diz o motivo pelo qual o povo de Israel não entrou na terra prometida. Gente, eles não trabalharam a palavra de Deus com a fé. Portanto, nunca receberam a promessa. Gente, eu não sei você, mas o simples pensamento de saber que existe uma terra prometida para mim e que eu posso nunca entrar nela, gente, é terrível. Deus quer que todo o seu povo herde a terra prometida, mas muitos morrem no deserto. É muito triste nós pensarmos que Deus tem algo para nós e que podemos não alcançar, gente. Isso depende exclusivamente de nós, porque está consumado. Deus já fez tudo, gente. Já está consumado. Gente, e por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Eles não herdaram a terra prometida porque eles não combinaram a palavra de Deus com a fé. Gente, olha só isso aqui. No grego, a palavra combinar ou misturar significa amalgamar. Amalgamar. Ou seja, você mistura algo a ponto de dois elementos se tornarem uma unidade indivisível. Por exemplo, meu irmão, se eu pegar água, areia e cimento e misturar isso tudo, o que nós vamos ter? Concreto. Depois que surge o concreto, você não sabe mais onde está a água, a areia e o cimento. Se tornar uma unidade indivisível. Entendeu? Outro exemplo é se pegarmos uma supercola, meu irmão, minha irmã, e colarmos uma super bond, né, que o pessoal usa, colarmos as duas coisas e tentarmos separá-los depois que a cola secar, gente. A parte em que houver cola não vai se dividir. Esse é o significado de unir a palavra de Deus com a fé, gente. Você mistura a palavra de Deus em seu coração com a fé, até que elas fiquem amalgamadas, ou seja, seja uma unidade indivisível. Nesse momento, quando você mistura a palavra de Deus com a fé em seu coração, você herda a sua promessa. Oh, glória a Deus. É lindo isso, gente. Mas, gente, de uma maneira prática agora, como você herda isso? Eu vou relatar uma história incrível, gente, que eu li, que eu fiquei, nossa, é lindo demais, relatada pelo meu amigo amado Reinhard, no livro dele, Fé. Esse livro aqui, gente. É um dos livros dele, Fé. Eu tenho praticamente todos os livros dele. Esse aqui é incrível. Do Reinhard. Então, gente, nesse livro Fé, ele fala uma coisa aqui que é incrível. Olha só o que ele conta, a história, num testemunho dele. Olha só, gente. Ele falando assim:
Eu orei por muitos anos, dizendo assim, é o Reinhard falando, tá? Deus, eu sou tão grato pelo Senhor ter me dado sonhos proféticos. Porém, eu quero mais, Senhor. Não quero mais apenas sonhar, mas também eu quero interpretar, eu quero ver o Senhor em sonho, eu quero que venhas e fale comigo. Não me importa com o que o Senhor quer falar. Apenas fale comigo, Senhor, nos meus sonhos. Gente, ele orou assim por alguns anos, o Reinhard. Até que uma noite ele teve um sonho que Jesus caminhava na direção dele e dizia: eu te abençoo, eu te curo e eu te abençoo. Gente, Jesus falou isso para ele no sonho, virou as costas e foi embora. Aí na manhã seguinte, quando ele acordou, ele foi doidinho para Débora, a esposa dele, e falou assim: amor, finalmente ele veio, ele veio. Orei por tanto tempo e ele veio. Aí Débora falou: mas quem veio, Reinhard? Jesus, ele veio em sonho para mim e disse: eu te abençoo, eu te curo e te abençoo. Aí a Débora: só isso? Como assim só isso? O Reinhard falando: Jesus falou comigo em sonho. Como você pode dizer só isso? Gente, poucos meses depois, o Reinhard foi fazer alguns exames periódicos. Quando o médico pegou o exame dele, disse que ele precisava ir imediatamente para um hospital. Isso aconteceu há muitos anos, quando ele morava nos Estados Unidos. E ele querendo: mas qual o problema? O que se passa comigo? Aí o médico: não, vai para o hospital, vai lá, que você precisa ir imediatamente lá ser avaliado por um especialista. Aí ele foi. Aí quando ele chegou no hospital, gente, eles indicaram o setor que ele deveria ir. E quando ele saiu do elevador, ele deu de cara na porta, estava escrito: Departamento de Leucemia. E ele pensou que estava no lugar errado. E ele foi até a enfermeira e disse: por favor, dá uma olhada neste papel. Eu estou perdido, onde eu preciso ir? E a enfermeira: não, o senhor está no lugar certo. O médico vai falar com o senhor, aguarde um momento. E ele ficou lá, não entendeu nada. E eles fizeram mais exames, mais testes, e o médico disse que o sangue dele indicava que ele tinha leucemia, que ele tinha câncer no sangue. Aí ele voltou para casa e, enquanto ele estava jantando, ele falou para a família: gente, o médico disse que eu estou com leucemia. E a Debbie: mas isso é terrível, o que eles vão fazer? E os filhos ali na mesa começaram a falar: pai, você precisa ir no hospital, fazer o tratamento. E o Reinhard falou para eles: eu não vou fazer nada, eu não vou voltar para o hospital, sabe por quê? Porque eu tive um sonho no qual meu Jesus falou comigo, e quando o meu Jesus fala, ele cria. E ele me disse no sonho: eu te abençoo, eu te curo, eu te abençoo. Quando ele disse, ele já criou a minha cura. Então não vou a lugar nenhum, ele disse para os filhos. A única coisa que eu farei é dizer que eu estou curado, porque ele já liberou isso. Então quando as pessoas perguntavam para ele como é que ele estava, ele só falava: Jesus me cura. Mas Reinhard, como é que você está? Jesus me cura. O que você está sentindo? Jesus me cura. E Jesus não mente. Vou criar com ele o meu milagre. Vou falar misturando a palavra de Deus com fé, ele disse. Até que esteja completamente amalgamado e ninguém possa arrancar isso de dentro do meu coração. Olha só que história é essa, meu irmão. Agora, eu te pergunto, foi fácil para o Reinhard fazer isso? Eu tenho certeza que não foi fácil, meu irmão. Não foi fácil. Não foi fácil crer, porque a sua mente e seus sentimentos lutaram contra a fé dele. Isso é fato, gente. É o que Paulo disse: lutei o bom combate. É um combate. Foi uma luta. A fé nos é dada por Deus, mas o trabalho de crer é nosso.
Isso é uma escolha que eu e você devemos fazer. E o Reinhard continua a crer no que Jesus revelou para ele. E misturou a sua palavra com a fé dentro do coração dele. Para que a promessa se unisse a ela. E ambas pudessem ficarem amalgamadas no coração dele, gente. É muito poderoso isso. Meu irmão, minha irmã, são nessas horas que o diabo vai atacar você. Nessa hora que você recebeu a promessa, é que ele vai te atacar. Ele vai para a sua mente. Ele vai arrancar de você a promessa, vai querer arrancar. Ele vai minar seus pensamentos. E nesse caso aqui, gente, enquadre-se você também. O Reinhard continuava misturando a palavra com a fé. A palavra com a fé, amalgamando no coração. Pois Jesus disse que iria curá-lo. A mente dele dizia que ele era um estúpido. Que ele poderia morrer. Suas emoções diziam que ele não se sentia curado. Mas no coração dele, ele creu naquilo que Jesus disse. E depois de um tempo, gente, a esposa dele, Deb, falou para ele, volte ao hospital e deixe eles fazerem outro teste. Para saber qual o diagnóstico vai ter, para comprovar o milagre. E foi o que ele fez. E meu irmão, minha irmã, quando ele fez o exame pela segunda vez, não havia qualquer vestígio de câncer no sangue dele. Ele estava perfeito, curado. Glória a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que nós não podemos receber o milagre simplesmente com nossa fé ou com o que nós cremos, gente. Nós precisamos lutar nossas batalhas e ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nós. E é nesse ponto que muitas pessoas erram e acabam desapontadas, porque elas tentam obter o milagre com a fé de alguém. O Reinhard, ele lutou a batalha dele. Eu luto as minhas batalhas. E você precisa lutar a sua. É necessário que você se aproprie da sua promessa em Deus. Pare de depender dos outros, meu irmão, meu irmão. Para que a sua fé tenha base e a sua esperança tenha substância. Lembra da esperança? Diferença entre esperança e fé? A esperança sem substância não tem efeito nenhum na sua vida, meu irmão, meu irmão. E a substância da esperança é a fé. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em que creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. É o tema da live. Deus chama à existência as coisas que não existem como se elas existissem. Gente, no grego, a palavra chamar significa chamar à existência ou evocar. O que Deus diz não existe no mundo natural, mas podemos trazer à existência. Abraão creu que Deus chamaria as coisas que não existiam como se já existissem. Porque quando Deus as chama, meu irmão, minha irmã, elas começam a existir no mundo espiritual. E no tempo perfeito de Deus, vai se concretizar na minha e na sua vida. Dá uma glória aí, gente. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é muito poderosa. É muito poder nessa palavra, meu irmão. Abraão creu que Deus chamaria as coisas que não existiam como se já existissem. Se você se apropriar, gente, das suas promessas pela fé, assim como Abraão fez, e misturar a palavra liberada, que foi liberada a promessa para você, com a fé, subindo a escadaria da fé, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, um passo de cada vez, você vai chamar à existência o que Deus já criou para você no mundo espiritual. E o que Ele criou é algo bom, perfeito e agradável. Gente, o poder no comando e na declaração do que sai da tua boca é muito forte, gente. Marcos 11 diz, se alguém disser a esse monte,
Ergue-se e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus, gente, Jesus ele nunca disse assim, se você orar, Deus moverá essa montanha. Gente, a oração é importante. Eu oro, ainda oro muito, mas estamos falando aqui de algo diferente. Depois de ter orado e ter investido, sempre buscando a Deus, depois de ter lhe dado uma promessa e haver fé em seu coração, você não precisa mais ficar orando para que a montanha se mova, gente. Está entendendo? Nós cristãos, nós aprendemos muitas coisas sobre oração, mas temos negligenciado o poder do comando e da declaração. Nós temos de falar pela fé, misturando, meu irmão, minha irmã, dentro do nosso coração, a palavra liberada pela fé para vermos os milagres acontecer. Isso é uma lei espiritual. Muitas pessoas não compreendem o poder criativo das suas palavras. Gente, abra a tua boca e alinhe a sua fé à palavra de Deus. E você vai viver milagres incríveis e sobrenaturais na sua vida. Bota aí, gente, no chat. Você tem a promessa. Você recebeu uma promessa de Deus. Depois dessa palavra, se Deus te deu a promessa, Ele já criou. Ou seja, quando Ele fala, se Deus falou para o teu coração que você vai ter um ministério de música incrível, esse ministério de música já está pronto no plano espiritual. Agora você quer alinhar a palavra de Deus liberada para você com a sua fé para fazer com que isso se manifeste. Tá entendendo, gente? Se você tem uma promessa, gente, às vezes as pessoas acham que as promessas de Deus são só com relação ao ministério. Não, gente. Você pode ter uma promessa de Deus de passar num concurso público e você ser um homem e uma mulher de Deus dentro daquela repartição. Se Deus falou no teu coração que você vai passar no concurso público, você já é servidor público no plano espiritual. Ô, glória! Já está pronto. Aí agora o que você tem que fazer? Estudar, né, gente? Estudar e também o quê? Alinhar a palavra, a promessa de Deus, a fé no seu coração. Para que isso se manifeste. E estudar também, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte. Se Deus te prometeu que você seria um grande pregador, que você tivesse um grande ministério digital, ou se você fosse um missionário, se Ele te prometeu, já está pronto no plano espiritual. O que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã? Declarar com a sua boca o que Deus já disse. O poder do comando e da declaração do que sai da tua boca. Você tem que declarar já agradecendo o Senhor. Obrigado por isso. Gente, muitas coisas que eu vivo hoje, muitas coisas, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, gente, era algo impossível. Mas eu tinha uma promessa, mesmo eu desconhecendo, gente, muito da nova aliança ainda, mas eu declarava, eu tinha muito isso de visualizar pela fé. Eu visualizava, eu falava, Senhor. Gente, eu comecei a escrever um livro chamado A Lei da Atração Divina. Isso já tinha no meu coração. Eu falava, Senhor, existe uma frequência que eu tenho que entrar para atrair o plano de Deus. Então, gente, quando você entra nessa frequência com Deus, através da intimidade, você entra na frequência, começa a subir a escadaria da fé. E, gente, o terceiro degrau da fé, o segundo melhor, é criar intimidade com Deus. Você tendo uma intimidade com Ele, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, você vai descobrir o plano perfeito para você. E você sabendo o plano perfeito para você, você começa a se apropriar pela fé. Você começa a alinhar o propósito de Deus com a sua vida. O Espírito Santo começa a te conduzir. Gente, é uma coisa puxando a outra. Só que eu te pergunto, você tem uma promessa de Deus. Você está pagando o preço para essa promessa acontecer? O que é pagar o preço, gente? Pagar o preço, o que é isso, Vinícius? Gente, é entrar no descanso dele. É conhecê-lo em espírito e verdade. É ler a palavra dele.
é se apaixonar por Jesus. É estar focado aqui, gente. Quando você se apaixonar verdadeiramente por Jesus, pagar o preço, meu irmão, minha irmã, entrar no descanso dele, ler a palavra. Gente, tem pessoas que às vezes me perguntam, Vinícius, não está acontecendo nada na minha vida. Gente, uma pessoa me perguntou assim, Vinícius, eu estou no deserto. Eu estou no deserto. Como que eu sei quando eu vou sair do deserto? E eu respondi, justo, você vai saber quando você vai sair do deserto, quando você nem perceber que você está no deserto mais. Sabe por quê? Você está no deserto, mas você está tão apaixonado por Jesus que você não está nem aí com as circunstâncias. Aí sim, você não sabe, será que eu estou no deserto? Será que eu estou na terra prometida? Não interessa mais, gente. Sabe por quê? Você está coladinho com ele. Uma coisa que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, quando Deus fala terra prometida, muitos falam a terra prometida no céu. Sim, a terra prometida é no céu. Mas nós podemos viver um pedacinho de céu aqui, nessa terra. Começa aqui, meu irmão, minha irmã. Viver uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de amor, uma vida de devoção, uma vida, gente, que você acorda de manhã, não tem preocupação, você não tem chateação, você tem paz, você ajuda as pessoas, você é abençoado por Deus. Gente, isso existe. Isso é uma realidade. Eu estava falando com o Thaís esses dias, eu falei, amor, não sabia que existia tamanha felicidade que eu vivo hoje. Há 3 anos eu estava destruído. Destruído, gente. Sem uma expectativa. E foi um caminhar. Aí as pessoas querem que as coisas aconteçam do dia para o outro. Cristão miojo. Elas têm promessa de Deus, mas querem que aquelas promessas aconteçam no tempo delas. Só que tem coisas que é só no tempinho do papai. Só que é o seguinte, gente, o tempo de Deus é quando você está preparado para receber. Então é um processo, é de fé em fé, é de glória em glória. Se você quer virar borboleta sem passar pelo casulo, meu irmão, minha irmã, você vai ser sempre uma lagartinha. Tem que passar pelo casulo para voar. Meu irmão, minha irmã, faça isso. Chame as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, se você tem uma promessa de Deus já. Fora as 7.487 que já tem na palavra. Você chama essas coisas que não são como se já tivessem acontecido. E você já, no teu coração, você já começa a viver aquilo em fé, meu irmão, minha irmã. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Obrigado por estar aqui até agora, gente. Vamos orar para finalizar essa live. Senhor amado, obrigado. Obrigado, papai, por mais uma palavra viva. Senhor Jesus, a tua palavra é muito clara. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Jesus, o Senhor morreu na cruz por nós, naquele madeiro. Está tudo consumado na tua cruz. Tudo que o Senhor fez por nós, todas as dores e enfermidades, tudo de ruim o Senhor carregou na cruz, foi embora. E nós somos novas criaturas. Nós vivemos hoje pela fé. Somos gratos pela nova aliança feita entre o Senhor e Deus Pai, na qual nós entramos pela fé e nós herdamos as promessas de Abraão para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor nos dá, e nós já tomamos posse de todas elas. Muitos aqui, papai, têm várias promessas que já foram dadas ao coração deles, e que a palavra de hoje seja um despertar na vida de cada um deles. Seja um despertar porque já está pronto no plano espiritual. Se eles receberam a promessa, Senhor, já é deles. E que eles tenham fé para que isso se manifeste no plano natural. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenham uma noite incrível. Que Jesus esteja com vocês. E se você quiser fazer parte do Telegram, do Instagram, do Telegram e do WhatsApp, no WhatsApp aqui nos comentários tem vaga lá ainda no grupo 2, salvo engano. Participe. E também, meu irmão, minha irmã, no grupo do Telegram. Somos uma grande família em Cristo e queremos viver a plenitude da nova aliança junto com você.
A minha vida mudou radicalmente, eu quero que a sua mude. Assim como de milhares e milhares de pessoas que estão aqui seguindo o canal. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Para terminar, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso treinamento Mente de Cristo. Um treinamento 100% online, em vídeos, áudios, meditações e PDFs que vão te ajudar de forma profunda na sua caminhada de fé. Mude o seu coração e sua mente e viva os sonhos de Deus. Além dos conteúdos da plataforma, você receberá conteúdos extras através do nosso grupo do WhatsApp. Lá também você poderá interagir com outros participantes do treinamento. Para participar, clique no botão indicado ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Será um prazer te ajudar de uma forma mais próxima e pessoal. E inscreva-se aí no meu canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like. Ainda deixe seus nomes aí nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Eu estou indicando mais 2 vídeos aqui do canal. Continue comigo e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus.